Olá, tudo bem com você? Nós vimos na última aula que Deus está atraindo todos os homens para Deus. Nós lemos em João 12:32 que diz assim: quando eu for levantado da terra, eu a todos atrairei a mim mesmo. E Deus escolheu salvar o mundo do mesmo modo que ele salvou Israel lá no deserto, quando as serpentes venenosas atacaram o povo. Ou seja, levantando numa haste aquela serpente de bronze. E então, todo mundo que olhava para aquela serpente, ele fazia o quê? Era curado. Do mesmo jeito, Deus decidiu levantar Cristo igual a serpente no deserto, e todo mundo que olhasse seria salvo, e todos seriam atraídos. Entretanto, irmãos, nós temos uma situação bastante interessante na Bíblia. Existem passagens na Bíblia que dão a entender que nós temos livre arbítrio para escolhermos a decisão da nossa vida, da nossa perdição ou da nossa salvação. E há passagens também na Bíblia que dizem que Deus escolheu, predestinou. Então nós vamos hoje falar de um jeito sucinto, são muitos versos, nós não leremos, apenas citaremos versos conhecidos, e eu quero dizer assim para você, por exemplo, Efésios 1, 3, 4 em diante, diz assim: e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, a Bíblia dá a entender que nós somos eleitos, e nós fomos realmente eleitos antes da fundação do mundo. E aí, existem alguns que pregam uma doutrina existe a chamada predestinação bíblica. Todo mundo concorda que Deus predestinou os salvos para serem salvos, mas há uma discrepância entre os teólogos. Alguns acham que Deus também escolheu quem vai se perder. E esse é o assunto que nós estamos estudando desde ontem, quando nós estudamos, uma coisa até muito meio fácil, mas aparentemente fácil, é que Cristo está convidando, e Ele convida a todos. Por exemplo, quem quiser beba de graça da água da vida, é livre. 2 Coríntios 5, verso 17, 14, lá diz assim, que Cristo morreu por todos, sem nenhuma exceção. Um texto conhecido, Mateus 11, 28. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o que faz Deus? Ele faz o seguinte, ele convida, chama. Um outro texto que nós já lemos, Isaías 1,18. Vinde, arrazoemos, apresenta as tuas razões, e se os seus pecados forem como a escarlata, vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão mais brancos, mais alvos que a neve, e mais brancos que a pura lã. Veja que nesse texto, a vestidura do pecador, as obras, elas são vermelha, carmesim e escarlate, que inclusive é a cor da roupa da prostituta de Apocalipse 17, pecado. Aquela igreja que não foi justificada por Cristo, pelo sangue de Cristo. E Deus diz o seguinte, eu estou te convidando, venha, quem quiser beber de graça da água da vida, beba de graça. Outro texto que fica bem claro, eis que estou à porta e bato. Deus está indo buscar. Aí se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Ou seja, Deus não mete o pé na porta. Ele não invade a sua vida. Deus respeita o seu livre-arbítrio. É o que diz a palavra. É desse jeito. Um outro texto, nós já falamos há pouco, 22:17, Apocalipse. Esse é eu vou repetir que eu acho muito significativo. Quem quiser beba de graça da água da vida. Tem uma outra passagem de Mateus 16, que se encontra no verso 24, diz assim:
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue sua mãe, seu pai, tudo, negue tudo. Tome a sua cruz e me siga até a morte. Quem quiser me seguir. Você não é obrigado a seguir, é um livre-arbítrio que você tem. A Bíblia deixa claro isto. Um outro texto diz assim, ó, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Crer é uma escolha que você vai ter que acreditar que o que está escrito na Bíblia é verdade. Se você acreditar que o texto bíblico é verdade, é uma decisão livre sua. Eu não vou confiar nos meus paradigmas próprios, eu não vou confiar no que eu sinto, deixo de sentir, minhas emoções não serão guias para mim, o meu desconfiômetro, ou seja, aquilo que eu desconfio, acho que está certo, acho que está errado, não tem nada de significado para mim isto. Ou seja, eu estou aqui confiando no texto sagrado, do jeito que Jesus foi salvo e enfrentou o diabo lá na tentação, ele falou, está escrito, como Deus não mente e a palavra é verdade, então eu vou confiar que Cristo vai me salvar de misericórdia e graça. E depois nós temos ainda João 1, verso 12, que diz assim, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quem recebeu a Cristo, é uma decisão de receber. A pessoa recebe, ela decide receber. Ela recebe o perdão, a salvação e o poder de ser um novo nascimento, né? Cristo. E depois nós temos um verso de Hebreus 3, 7 e 8, que diz assim, se você hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. O real apelo para o batismo não é o pastor quem faz. O real apelo para o batismo é Deus quem faz. Ele está te chamando, venha para o batismo, quero te salvar, venha para a igreja. E quando você sentir Deus falando ao seu coração, não endureça, diga sim. Esse é o conselho. Isso é importante que você saiba desse assunto. Isso é muito importante. Muito bem, vamos agora entrar e nós vamos usar de honestidade com o ponto de vista diferente. Nós temos que ser honestos intelectualmente, de forma cognitiva, que a Bíblia tem versos que dão a entender que Deus é quem escolhe quem vai ser salvo. Então, no primeiro encontro, na aula de ontem, nós vimos que Deus atrai todo mundo. Deus vai atrás de todo mundo. Mas, hoje também nós já vimos que a pessoa tem o livre-arbítrio de aceitar ou não. Quem crer e for batizado, se hoje você ouvir, estou à porta e bato, se abrir eu entro. Ou seja, Deus não invade, mas ele vai atrás, ele atrai, ele busca e ele convida, ele chama. Nós somos chamados por Deus. Né? O texto diz o seguinte, nós leremos depois versos, 1 Pedro 2, 9, 8, 9 e 10, que a igreja foi chamada das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus faz um chamado a você. E você pode atender ou não, você tem um livre-arbítrio para isso. Então agora, vamos pegar alguns textos que falam sobre predestinação bíblica, que dão a entender que a salvação não é do livre-arbítrio, mas por Deus. Atos 13. E eu acho que eu peguei a maioria dos versos aqui, para explicar para você como é que se entende corretamente esses versos da Bíblia. Atos 13, 48 diz assim, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então veja, nesse verso aqui, nós temos uma informação, e nós temos que ser honestos, que dá a entender
que os que foram salvos já haviam sido destinados lá na criação, antes da criação do mundo, antes da eternidade, lá no conselho de Deus. Isso é verdade. Deus chamou a todos. Essa é que é a verdade. Nesse contexto lá do conselho eterno, vamos para o livro de Efésios, capítulo 1, verso 11. Em Efésios, capítulo 1, no verso 11, diz assim, olha: e nele, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E a primeira aula que nós tivemos aqui nesse curso foi sobre o conselho de Deus lá atrás, Deus com Deus, antes dos tempos eternos, antes de todas as coisas, onde ele, pela sua própria vontade, decide salvar todos os homens, pela sua própria vontade. Continuando ainda, e eu peço perdão a você, que nós hoje estamos com uma sensação térmica nesse momento, aqui de 37 graus aqui dentro da minha casa hoje. Está bem difícil, muito quente aqui. Continuando ainda, vamos pegar outros textos. 2 Timóteo 2, verso 10. 2 Timóteo 2, verso 10 diz assim: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Contudo, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Um outro verso que eu separei, esse é bem interessante, é 1 Timóteo 5, o verso, perdão, deixa eu ver aqui, 1 Timóteo 5, verso 21, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Aqui nós temos o seguinte, que os anjos também foram eleitos. Então parece haver aqui pelo texto que alguns anjos foram eleitos para a salvação e outros para serem demônios. Será que é isso mesmo? Vamos continuar lendo a Bíblia. Vamos pegar aqui Colossenses 3, verso 12. Em Colossenses 3, verso 12, nós temos aqui um texto que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. São as virtudes cristãs que devem haver na vida do cristão. O cristão é polido, é educado, e nós temos que crescer, né, gente? Que ninguém nasce perfeito na vida cristã. Cada um vai aprendendo a ser cristão. Nós vamos aprendendo a ser gente com o tempo. A gente começa a falar com mais educação, com mais cuidado, perdoa mais, é mais longânimo, é mais educado, é mais elegante. Existe um crescimento. Mas aqui fala o quê? Eleitos, escolhidos. Então agora vamos pegar Romanos capítulo 11 primeiramente. Em Romanos 11, no verso 7, diz assim: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Ou seja, gente, a eleição quer dizer uma coisa assim, ó, a soberania de Deus para fazer as coisas. Mas vamos continuar ainda um pouco mais desses versos aqui. Romanos 9 ainda. Romanos 9 deixa bem claro um pouco da eleição, para a gente entender esse negócio. Romanos 9, verso 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho com 90 anos de idade.
E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer o seguinte: Deus, ele escolhe o seu plano, decidiu quando algumas coisas. Por exemplo, havia quantos povos na época de Israel? Quantos Abraãos existiam? Quantos homens como ele? Havia muitos, mas Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Israel, Deus escolheu amar a Jacó, porque o plano dele foi elaborado quando? A estrutura antes da fundação do mundo. Mas a gente vai ver que individualmente a salvação abrange todos. Vamos pegar aí mais duas partes só. São Marcos 13, e Marcos 13, verso 20, diz assim: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Aqui está falando das perseguições futuras que a igreja sofreria por parte do diabo e dos seus agentes aqui neste mundo. Então o que acontece? Aqui está dizendo que Deus vai fazer, vai abreviar, ou seja, vai deixar conciso, deixar rápido os eventos finais do mundo, porque senão ninguém vai ser salvo. Por quê? Porque Deus quer, ele ama os seus eleitos, seus escolhidos. Então o texto dá a entender claramente que Deus tem seus escolhidos. Nós temos que ser honestos nessa parte aqui. E o verso 27. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, das extremidades da terra até a extremidade do céu. Então veja só um detalhe. Na volta de Cristo, você fique sabendo, alguns não sabem, quando Cristo voltar, os anjos que voltarem com ele, estarão voltando com ele lá do céu, reunirão os escolhidos, os eleitos. Então nós seremos ajuntados em grupos de acordo com a vontade de Deus, que os anjos vão fazer esse recolhimento. Então vai estar minha família, a família do outro, do vizinho, e aí do jeito que for montados os grupos, nós subiremos ao céu. E quem é esse povo chamado? Esse povo é chamado de eleito, de escolhido, predestinado. Então não pode haver dúvidas de que os salvos, eles são escolhidos por Deus desde quando? Antes da fundação do mundo. Todo mundo que vai ser salvo está profetizado antes da fundação do mundo. Mas agora, como é que a gente sabe disso, gente? Onde está a resposta para isto? Como é que Deus sabe as coisas? Bom, vamos começar lendo Isaías, capítulo 45. Isaías 45. O verso 7. Diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Como é que você vai entender um verso desse? Eu vou dar uma ilustração. Quem faz a escada faz o tombo. Quem faz a porta, ou a porta da prisão, existe a fuga. Quem inventa a eletricidade também inventa o choque. Aqui eu tenho, você está vendo aqui a minha mão. Isso aqui é a melhor ferramenta que existe no universo. Isso aqui é um privilégio. Só os seres humanos têm uma mão que ele consegue fazer movimentos, tocar piano, instrumentos musicais, fazer o bem.
Mas quando Deus faz a mão, a mesma mão que constrói, que edifica, que afaga, que dá pão ao faminto, água ao sedento, essa mesma mão, ela pode pegar uma faca ou uma arma e tirar a vida do próximo. Então, quando Deus fala assim, eu faço bem, eu faço mal, quer dizer, juntamente com as bênçãos que eu dou, com as criações, tudo que eu faço, existe, claro, a possibilidade de haver o quê? As coisas ruins, as coisas más. Por isso há o quê? Há uma situação. Não pode fazer. E outra coisa, Deus também criou as trevas. As trevas não são a ausência de luz, as trevas são criação de Deus. O mundo estava em trevas antes, o universo era trevas. Antes da criação do mundo não havia nada. Então veja, irmãos, o lago de fogo é uma coisa boa ou uma coisa ruim? O lago de fogo é uma coisa horrível, é a pior coisa, mas foi Deus quem fez. E uma coisa importante, em Mateus 25, 41, nós vamos ler esse verso agora. Em Mateus 25, 41, aqui vai deixar claro que Deus não escolheu ninguém para se perder. Ele escolheu todo mundo para ser salvo. Diz assim, 25, 41 de Mateus. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. No plano de Deus, na decisão de Deus, Cristo morreria por todos e o inferno, o lago de fogo, seria só para o diabo e seus anjos. Porém, Deus, ele atrai, ele vai atrás, ele busca, ele chama e ele dá o livre-arbítrio. Ele dá o livre-arbítrio a todo mundo para dizer sim ou para dizer não. Quer ver um livre-arbítrio para você hoje? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É um livre-arbítrio. Você busca Deus primeiramente? Você está buscando Deus na sua vida em primeiro lugar? Eu não sei, é livre-arbítrio. Você faz ou não faz. É uma decisão sua. Agora, tem um verso que vai explicar para nós, 1 Pedro, capítulo 1, exatamente como é que a coisa vai funcionar na predestinação. Eu quero ler com vocês aqui. Primeiro Pedro 1, verso 2. Aqui vai ficar bem claro como a gente pode, e na próxima aula nós continuaremos também esse assunto, que eu vou mostrar para você biblicamente como é que Deus quer salvar todos. Eu te mostrei versos hoje, como Atos 13, 48, que dá a entender que o salvo foi escolhido. E foi. Está na Bíblia, é verdade. Agora, como é que Deus sabe das coisas? Veja, 1 Pedro 1, 2 diz: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Esse verso aqui é uma bomba teológica. Isso daqui é uma explosão de verdade, que ele vem pegando todos os principais aspectos da salvação. Nós somos eleitos quando? Antes da fundação do mundo, foi uma decisão de Deus nos salvar. Como é que Deus conseguiu saber quem vai ser salvo e quem vai estar perdido, gente? Está escrito, segundo a presciência. Ou seja, Deus tem conhecimento das coisas que não aconteceram. Deus é presciente, é o que está falando a Bíblia. Ele sabe exatamente quem vai se perder
e quem vai ser salvo, e quem será salvo. Ele é presciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. Então a presciência de Deus é um atributo que Deus tem. Mas o importante é que a Bíblia, o resto da Bíblia diz, ele não causa isto. A presciência de Deus não é causativa. Ou seja, Deus não vai causar a morte do pecador. Ele vai atrás, ele convida, ele morre no lugar do pecador. Ele faz tudo para a pessoa ser salva. Ele corre atrás, ele desce do céu, se torna homem para morrer no seu lugar e te chama. Aceita meu sacrifício no teu lugar. Eu paguei a sua conta. Você confia em mim? Entrega a tua vida para mim, se batiza então. Então, nesse caso, Deus está mostrando que ele conhece todas as coisas. Porém, irmãos, ninguém poderá dizer que não foi avisado. Porque esse evangelho será pregado a todo mundo em testemunha a todas as situações. E então virá o fim. Deus chamará a todos. E aonde, a gente vai continuar amanhã esse assunto, na próxima aula, se Deus permitir, nós vamos estudar que Deus vai atrás de todos. Mas ele sabe quem vai se perder e quem vai se salvar. Mas o cara que se perder, ele vai fazer tudo o que ele fez, do mesmo jeito que o cara que foi salvo. Para que aquele cara que se perdeu não diga lá na frente, no juízo final, que não foi avisado. Ou seja, o perdido e o salvo tiveram a mesma atenção de Deus. Mas num determinado momento, um aceitou e o outro recusou. E que você aceite. E se você ouviu a voz de Deus hoje, não endureça o teu coração, se entregue a Ele. Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos. Pai Santo, nós sabemos que o Senhor sabe que um dia nós estaremos na sua igreja. Foi o Senhor que nos chamou e nós estamos então atendendo aqui o seu chamado e nós estamos te agradecendo, Senhor, louvando o seu nome por essa escolha. Nós oramos por todos os homens também no mundo e mulheres, sem nenhuma exceção, que mais uma vez eles sejam chamados ao arrependimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.